ainda, mas estamos terminando, tá? Isonomia e progressividade. Mas existem duas súmulas do Supremo Tribunal Federal que eu tenho que trocar aqui algumas informações com vocês. Seguinte, súmula 668 e 656. Pelo conteúdo, não são vinculantes, como vocês podem ver pelos números, e pelo conteúdo, vocês vão observar que existe uma... Peraí, será que é isso mesmo ainda? Especialmente a 656. Por quê? Porque a 668 nada mais é do que o resultado do julgamento do Supremo Tribunal acerca da progressividade estabelecida pelas municipalidades para o IPTU antes da emenda constitucional 29 de 2000. A gente falou disso, não foi? E a súmula 668 diz que é inconstitucional. Dê uma olhada aí comigo. 668 é inconstitucional. A lei municipal que tenha estabelecido antes da emenda constitucional 29 de 2000, porque a partir da emenda, aí sim, foi prevista na Constituição a progressividade fiscal do IPTU, alíquotas progressivas para o IPTU, salvo se destinada a assegurar o cumprimento da função social da propriedade urbana, ou seja, aquela lá do 182, parágrafo 4, está valendo desde que o mundo é mundo. Quanto que o mundo é mundo para a gente? 5 de outubro de 1988. Se a progressividade era anterior à emenda constitucional 29 de 2000, para atender a progressividade extrafiscal prevista no 182, parágrafo 4, está tudo certo. Aí está tudo certo. Por quê? Porque isso veio na Constituição. Essa progressividade extrafiscal do IPTU nasceu com a Constituição. Agora, essa fiscal aqui, antes da emenda constitucional 29 de 2000, para o Supremo Tribunal Federal, era inconstitucional. Era. Ainda 656, súmula 656, mas nós já vimos que isso tende a ser superado por conta do julgado do ITCMD. A 656 diz o seguinte: é inconstitucional a lei que estabelece alíquotas progressivas para o imposto de transmissão inter vivos de bens imóveis, ITBI, com base no valor venal do imóvel, puramente fiscal. Quanto maior o valor de venda, valor venal do imóvel, maior a alíquota. Isso nada mais é do que progressividade em face da capacidade contributiva verificada, presumida, em face do valor do imóvel. Quanto mais caro, mais alto, mais condições de pagar tributo. Quanto menor, menores as condições. Só que o Supremo Tribunal Federal declarou isso inconstitucional. E por quê? Exatamente com base naquele raciocínio de que, olha, a progressividade no que diz respeito aos impostos reais precisa vir prevista na Constituição, como veio, por exemplo, o IPTU progressivo para o atendimento da função social, da propriedade urbana, bem como lá o ITR, bem como o imposto de renda. Aqui, porque o imposto de renda, obviamente, porque é um imposto pessoal. Aqui no ITBI, não tem na Constituição. Só que a gente já viu que o Supremo evoluiu no seu entendimento, na sua visão acerca da progressividade. E o que eu preciso aqui dizer para vocês? Tá, Aline, vamos à pergunta de $1 milhão. E se cair isso na prova, eu digo que está certo ou digo que está errado? Eu diria que está certo. Se cair a súmula 668, bem como a 656, na sua literalidade, você vai marcar como correto, a não ser que o seu examinador lhe dê indícios de que quer que você informe, que você conhece a evolução jurisprudencial do Supremo, porque observe, a súmula 656, ela é anterior
a 668. E ambas anteriores a 2016. Salvo engano, esses julgados são de 2013. Então, só aí 3 anos que já deu para pensar melhor, já deu para rolar um veja bem. E o Supremo fez esse veja bem. Tá entendendo? Só que elas não foram canceladas. Elas não foram canceladas. Então, o que eu aconselho? Meu conselho é se cobrar jurisprudência, chapa batida, segundo entendimento, o simulado do Supremo Tribunal Federal, ou a 668, ou a 656 seca, tá certo? Tá lá, não foi cancelado. Se derem como errado, vão ter que anular a questão. Vou ter que anular a questão, porque a súmula tá lá, viva, né? Moribunda, mas viva. Tá lá, não foi cancelado. Agora, se o seu examinador vier com a história, aí sim, aí você vai ter que ter atenção, ler, e mais você já sabe da evolução jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal. Ainda, capacidade contributiva e direitos individuais. Lei Complementar 105 de 2001. Nós sabemos que esse artigo 6º da Lei Complementar 105 de 2001, ele deu muito pano para a manga por muito tempo. Ele diz lá que as autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios somente poderão examinar documentos, livros e registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos e aplicações financeiras, quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso, e tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade administrativa competente. Parágrafo único. O resultado dos exames, as informações e os documentos a que se refere esse artigo serão conservados em sigilo, observada a legislação tributária. Ou seja, as autoridades fiscais terão acesso a documentos, livros e registros de instituições financeiras diretamente, cuja única condição é instauração de processo administrativo ou procedimento fiscal, e que esse acesso seja considerado indispensável para a elucidação dos fatos que estão sendo apurados no processo administrativo ou no procedimento fiscal, sem autorização judicial. Pegar as informações de instituições financeiras sem autorização judicial. É óbvio que isso deu pano para a manga, mas o Supremo Tribunal Federal, julgando essas ADIs aqui, 390, 2386, 2397, 2859, julgou constitucional, sim, esse acesso, entendendo que há apenas uma transferência do sigilo, porque a autoridade fiscal se mantém com o dever de sigilo nos termos do parágrafo único, nos termos, inclusive, da legislação tributária. E com base em quê? Qual foi o fundamento para o Supremo Tribunal Federal reconhecer a constitucionalidade desse dispositivo? Exatamente a parte final do artigo 145, parágrafo 1º da Constituição. Dá uma olhada lá comigo, que sempre que possível, essa parte já estou careca de saber, Aline. Os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte. Corta para 2 agora. Facultada à administração tributária, possível a administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, ou seja, verificar a capacidade financeira econômica do contribuinte, identificar, respeitados os direitos individuais e, nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte. Inclusive, o Supremo
ao julgar a constitucionalidade, ao entender a constitucionalidade, afirmou, olha, existem procedimentos muito mais gravosos de fiscalização e que nós nos submetemos, sem nem titubear, sem nem pensar direito naquilo que está acontecendo. Quer um exemplo? Fiscalização aduaneira, quando você chega de viagem, meu filho. Sabe lá que você passa a sua mala no raio-x e o fiscal pede, meu filho, abra aí essa mala para eu ver o que, é que tem aí? Que coisa mais invasiva do que o cidadão tá lá revirando as suas coisas, seus pertences, seus objetos pessoais, né? A sua bagunça, que a mala às vezes é bagunçada. E ninguém fala nada. E todo mundo se sujeita pedindo a Deus que ele não ache nada exatamente, né, tributável, que esteja tudo nos conformes. Mas a gente não permite? A gente permite. Pois bem, com base no artigo 145, parágrafo 1º da Constituição, que o Supremo Tribunal Federal, inclusive, legitima esse tipo de conduta, porque é facultado à administração para identificar a capacidade contributiva do sujeito passivo, fiscalizar devidamente. E essa fiscalização, às vezes, demanda a relativização de alguns direitos individuais. A questão é, o sigilo se mantém. O dever de sigilo, ele em nenhum momento se perde. É dever da autoridade fiscal. E isso já foi cobrado em prova. Qual objetiva, tá, gente? Questão objetiva da Magistratura Federal, questão objetiva do SEBRASP, antigo SESP. É isso? Cobrando o julgado do Supremo Tribunal Federal e, ao final, dizendo que um dos fundamentos foi o artigo 145, parágrafo 1º da Constituição. E se você não acompanhou o julgado ou a jurisprudência, se você não leu o informativo, você poderia pensar, mas ué, o que tem a ver o princípio da capacidade contributiva? É porque nós esquecemos, ao ler o 145, parágrafo 1º, que o 145 estabelece um dever ao legislador e atribui ferramentas a esse mesmo legislador para que ele passe às autoridades fiscais para que possa se identificar a capacidade econômica, a capacidade financeira do contribuinte. E se você lê com atenção a segunda parte, né, porque todo mundo lê esse 145, parágrafo 1º, tá a capacidade contributiva e esquece de ler o resto, que aqui eu tenho as ferramentas para identificar a capacidade contributiva, né, os acessórios dados à administração para que ela possa verificar a capacidade contributiva. Se a gente não presta atenção nisso, passa batido e na hora da prova você fala, não, tem nada a ver, tem tudo a ver. Tem absolutamente tudo a ver. Ainda seguindo com jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, tem algumas coisinhas aqui que eu tenho que esclarecer para os senhores, porque já foi cobrado em prova. Segundo o Supremo Tribunal Federal, viola o princípio da isonomia, a isenção de IPTU, exclusivamente em decorrência da qualidade de servidor público do contribuinte, não dá, né? Algumas municipalidades muito boazinhas, né? Uma mãe, o prefeito, bem como o legislativo, estavam isentando, melhor falando, isentando os contribuintes que eram servidores públicos do IPTU. Não pode, né? Inclusive está lá, na literalidade do artigo 150, inciso 2. Não é isso? Que é proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, pelo contribuinte exercido, independente da denominação jurídica do rendimento, título ou direito. Ainda, segundo o Supremo Tribunal Federal, viola a isonomia, desconto para aquisição de automóveis por oficial de justiça, da mesma forma, a DI 4.276, pela mesma razão, seu examinador veio com um papo furado,
de que, como oficial de justiça, precisa do carro para exercer o trabalho dele. Era constitucional essa isenção, tendo em vista a situação excepcional, particularizada do oficial de justiça. Não, essa não vai cair nessa lorota. Ainda segundo o Supremo Tribunal Federal, regime de percepção cumulativa de valores do que diz respeito ao imposto de renda. Deve ser observado o regime de incompetência. O Supremo Tribunal Federal, no recurso extraordinário 614.406, declarou a inconstitucionalidade do artigo 12 da Lei 7.713 de 1988, que previa o regime de caixa, independentemente de quanto devesse ter sido pago o recurso. Aqui é o seguinte, a história, deixa eu esclarecer para vocês isso daqui, para que vocês entendam qual era a situação. O artigo 12 da lei aqui 7.713 de 88, lei do imposto de renda, ela disse que o regime do imposto de renda para fins de pagamento, né, de oferimento, de definição dele, de apuração, é o regime de caixa. Não importa, diferentemente do regime de competência. Quando eu penso em regime de caixa, eu penso em regime que leva em consideração quando efetivamente houve a disponibilidade jurídica do recurso, do valor da renda. Então, digamos que um valor era para ter sido pago em 2015. Só foi pago em 2021. No regime de caixa, esse valor para fins de tributação vai ser declarado no de 2022, não é isso? Mas o valor leva em consideração quando houve a disponibilidade jurídica do recurso 2021, regime de caixa. Se eu estivesse falando de regime de competência, vou lá para 2015. E se eu vou lá para 2015, eu vou verificar todas as regras do IR lá em 2015. E o Supremo Tribunal Federal verificou, especialmente em situações de demanda jurisdicional, de ações judiciais, no que diz respeito a servidores públicos que entravam na justiça para receber uma determinada renda, uma determinada gratificação, e tinha esse direito reconhecido, que quando eles iriam receber o retroativo, o que acontecia? Era tributado pelo regime de caixa. E como o valor sempre ia para a maior alíquota do imposto de renda, 27,5%, a pessoa levava uma pancada naquele retroativo. Ou seja, ela era duplamente prejudicada. Porque levou um tempão para ter o seu direito reconhecido, e geralmente isso acontecia, gente, com aquelas gratificações, reconhecimentos de valores que eram para serem recebidos mensalmente, aí vinha um retroativo de todos os meses, e pela tributação maior. Ou seja, ela recebeu depois e ainda teve uma tributação maior. Por quê? Por conta do regime de caixa. A considerar o regime de competência, iria se verificar mês a mês aquele valor e a alíquota, muito provavelmente, não seria a maior. Então, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que em pagamentos retroativos, no que diz respeito ao imposto de renda, essa percepção cumulativa de valores, e é esse o exemplo clássico, esse o exemplo que deu origem ao julgado, o regime ele não poderia ser o de caixa, porque ele afrontava a isonomia. Exatamente porque eu tinha servidores em situações equivalentes que recebiam determinada gratificação e não teve a tributação pesada que teve aquele porque recebeu cumulativamente. Então, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade em face do artigo 152 da Constituição, do artigo 12 na sua redação original, que determinava o regime de caixa, e determinou que fosse apurado
a percepção cumulativa de valores pelo regime de competência. Pelo regime de competência. E aí a lei também foi alterada. Então, iria se verificar competência por competência, mês a mês, o valor devido, bem como a tributação. Por fim, Supremo Tribunal Federal julgou constitucional, tenham atenção aqui, a DI 1276, incentivo fiscal para empresas que contratem pessoas com mais de 40 anos. Aqui a lógica foi inversa. Pois bem, finalizamos o princípio da isonomia, bem como capacidade contributiva, e vamos começar com o princípio da não surpresa. Não surpresa, artigo 150, inciso 3 da Constituição Federal de 1988, que se triparte em 3 situações. A ideia do princípio da não surpresa é dar previsibilidade ao direito tributário, por meio de 2 regras importantíssimas, da irretroatividade da lei tributária, bem como da anterioridade da lei tributária, gerando segurança jurídica à tributação, bem como atendendo a expectativas legítimas do contribuinte, inclusive de poder realizar o seu planejamento tributário, porque é um direito do contribuinte. É para isso também que servem as limitações constitucionais ao poder de tributar, para que o Estado não avance além do permitido no patrimônio do contribuinte e, por outra via, desse segurança jurídica à tributação, bem como previsibilidade ao contribuinte, para que ele possa realizar o planejamento tributário dele. Dê uma olhada comigo no artigo 150, inciso 3º da Constituição Federal de 1988. Diz lá, estou no caput, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. 3, inciso 3, cobrar tributos. A linha A, em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado. B, no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. C, antes de decorridos 90 dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, observado o disposto na linha B, ou seja, uma regra cumulativa. A anterioridade do exercício financeiro, bem como a anterioridade nonagesimal, bem como a própria irretroatividade. Vamos destrinchar essa turma aí. Princípio da irretroatividade. Artigo irretroatividade, né? Falei certo. Artigo 153A da Constituição Federal de 1988 é uma regra sem exceção. É uma regra, repito, sem exceção. O que tem exceção é B e C. A linha B e a linha C, anterioridade do exercício financeiro, anterioridade nonagesimal. Irretroatividade da lei é uma regra sem exceção e uma garantia constitucional. Não é isso? É isso. É uma regra sem exceção. A lei tributária, ela só produz efeitos daqui para frente. Ela não vai pular esse muro para alcançar fatos passados. É uma regra sem exceção e leia lá comigo, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedada aos entes federativos. 3, cobrar tributos. Vamos ler de novo, Aline? Vamos, porque tem coisa aí para você marcar. A,
cobrar tributos em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência. Marque a palavra vigência. Eu estou no plano da eficácia. A minha lei já foi publicada e já vocês vão entender por que eu estou chamando a atenção nisso. Quando eu falo em princípio da irretroatividade, a minha lei já foi publicada e na publicação dela traz quando ela começa a produzir efeitos. A minha lei tributária só pode ser aplicada no momento em que ela começa a produzir efeitos, tem vigência, eficácia. Ela já foi publicada. Vamos tomar uma água. Venho já.